me passa, né? Isso, já vamos começar. Isso, já vamos começar. Boa noite a todas e todos. Hoje a gente dá início ao nosso terceiro webinar, então é um projeto do Senat, toda semana discutir temas relacionados à saúde mental e boas práticas e novas abordagens em saúde mental. E hoje a gente tem a honra de contar com o nosso amigo, parceiro, professor Rosano Cabral, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de Medicina, médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência em psiquiatria e psiquiatria infantil pelo Instituto Pinel. Então, infelizmente, é um dos poucos psiquiatras infantil que a gente tem no Brasil. A gente tem uma carência muito grande relativa a essa área e relativa tanto na psiquiatria como na saúde mental, de profissionais voltado para essa área. Então, hoje, a ideia é a gente conversar um pouco com o professor Rosano sobre a saúde mental infantil-juvenil e os desafios do campo. Então, essa live é uma live que, como eu já falei, toda semana a gente vai ter. A próxima semana a gente vai ter com a Miriam e o Daniel falando de estratégias de despatologização. E também esse daqui é um evento de pré-evento do Congresso Internacional de Novas Abordagens Infanto-Juvenil, que é o maior congresso da América Latina dessa temática. Eles vão ter mais de 1.000 inscritos com profissionais do Brasil todo. E esse congresso legal, nem comentei com o professor Rosane, que a gente já tem mais de 40 inscritos de Portugal e também inscritos de Moçambique e de Angola. Então, é uma boa forma de compartilhar, é um dos poucos eventos que dialoga sobre essa importante temática, sobre específico saúde mental infanto-juvenil. Então, quem quiser, a gente já está com mais de 600 inscritos, e na domingo vai ocorrer a virada de lote, então esse pode ser um momento legal para fazer a inscrição. A gente vai enviar o link no chat, do lado também tem o link. Seja bem-vindo, então, professor Rosano, mais uma vez aqui nesse espaço para a gente dialogar sobre a saúde mental infanto-juvenil e esse desafio no campo, que já é um campo com bastante desafio, e mais nesse momento, acho que é mais desafiante ainda mais nessa temática que você envolve outros fatores. Então, seja bem-vindo, professor Rosano, a palavra é sua. Muito obrigado, Pablo, por mais essa parceria, né? A gente já tem participado de vários eventos do Senat, né? Desde a época que ainda tinha evento presencial e agora também nesse período de eventos, os eventos passando a ser online. Bem, dá boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sei que já tem muita gente aí no YouTube. Imagino que no decorrer da apresentação mais gente vai se unir a nós, e a gente vai ter um tempinho final para conversar, para vocês mandarem questões pelo chat do YouTube. Então, olha, como o Pablo falou, né, o tema é saúde mental infanto-juvenil e os desafios do campo, um tema bastante amplo. Vou selecionar algumas coisas que me parecem mais importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde de fato os desafios são elevados ao cubo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Pablo, me ajuda aí só para dizer se já está e se está em tela cheia ou ainda não. Está sim. Já ocupando a tela toda, sem a barra lateral? Sim. Ah, ótimo.
Pessoal, então, olha só, né? Vamos para a gente chegar no momento que a gente está vivendo, vamos começar, né, um pouquinho da constituição desse campo da saúde mental de criança e adolescência, mais especificamente das políticas de saúde mental para criança e adolescente. Vocês já devem ter ouvido em várias apresentações Professor, minhas acho que eu e só outras. estava vendo aqui no YouTube. Se você quiser colocar do lado para maximizar, que tá pronto, agora tá certo. Perfeito, Agora sim, tá perfeito. ótimo, tá ótimo. Agora sim está preenchendo a tela toda, né? Pois bem, então, vocês já devem ter ouvido nas minhas apresentações ou apresentações de outros colegas o quanto esse tema das políticas de saúde mental para criança e adolescente é recente, né? O quanto o tema, o campo, a constituição do campo da saúde mental de criança e adolescente, ele é bem posterior à constituição do campo da psiquiatria e da saúde mental de adultos. Isso não é só no Brasil, não. Isso aconteceu em boa parte dos países. É claro que isso não quer dizer que não havia serviços específicos ou iniciativas específicas para criança e adolescente. Isso existe no Brasil, pelo menos desde os anos, né, desde as primeiras décadas do século XX, mas isso nunca chegou a constituir uma política específica para a saúde mental de criança e adolescente. E um dos motivos de um lado, que durante muito tempo predominou a noção de deficiência ou de debilidade mental. Essa noção, de alguma maneira, impedia que se visse, que se enxergasse que a criança, além de apresentar deficiência mental, ela também podia apresentar outras formas de sofrimento mental, outras questões ligadas ao próprio desenvolvimento, que a criança podia, no limite, até mesmo enlouquecer, né? Então, isso levou, de um lado, à segregação dessas crianças deficientes em instituições, e muitas vezes instituições, na maior parte das vezes, fora do campo da saúde, e a uma assistência filantrópica, como é o caso das APAES e das pestalozes. E, de outro lado, você teve uma outra figura muito presente durante o século XX, a figura do menor delinquente, né, conduzindo principalmente a internação, mas não a internação psiquiátrica, majoritariamente, a internação em reformatórios, né, em escolas de reforma ou em escolas agrícolas, muitas vezes, a partir do Código de Menores de 1927. Mesmo quando, mais recentemente, a partir dos anos 80, o movimento da reforma psiquiátrica vai ganhando força, a criança não era prioridade. A prioridade era desconstruir o aparato manicomial, né? E quando se chegava nos manicômios, a criança não estava majoritariamente lá. Basicamente porque ou ela não estava em lugar nenhum, né? Estava em casa, muitas vezes trancada em casa, outras vezes ela estava em instituições, estava internada em instituições fora do campo da saúde, e algumas poucas estavam em hospitais psiquiátricos, mas naquele momento elas já tinham crescido, né? Vocês devem conhecer, eu comentei na minha última apresentação aqui no Senat, o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um livro de leitura obrigatória para quem está no campo, não especificamente da infância, né, no campo da saúde mental, e para conhecer a história da saúde mental e da psiquiatria brasileira. E tem um capítulo que é o capítulo dos meninos de Oliveira, exatamente crianças e adolescentes que foram levados de uma instituição na cidade mineira de Oliveira para Barbacena, e o reencontro de algumas dessas pessoas já adultas. Então, parecia que a pauta infanto-juvenil não era uma pauta prioritária. Se a gente pega as conferências nacionais de saúde mental, né, encontros que foram acontecendo com participação de profissionais, gestores e, gradualmente, familiares e usuários também, na primeira conferência, você só tem a criança e o adolescente só aparece quando o tema é internação psiquiátrica para defender direitos dessas pessoas, né, em a garantia dos direitos de crianças e adolescentes quando essas pessoas se encontravam internadas em hospitais psiquiátricos, mas era uma menção muito específica e misturada com
a pauta prioritária da desinstitucionalização dos pacientes adultos. Mesmo na segunda conferência, que acontece 5 anos depois, e que é mais ampla, a criança não aparece muito, mas já aparece não apenas ligada ao tema da internação psiquiátrica. Já há uma recomendação de que os temas da saúde da criança deviam ser incorporados pelas equipes de saúde locais, dos municípios, dos bairros, e também o Estatuto da Criança e Adolescente tinha acabado de ser promulgado em 1990, ele já aparece com essa indicação de criação de uma comissão de proteção de direito da cidadania de criança e adolescente com sofrimento mental, mas também não passava daí. Esse tema só aparece de uma maneira mais amadurecida neste século, ou seja, na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, quando você já tem um espaço maior para o tema da saúde mental e da infância e adolescência. Isso também não acontece do nada, isso acontece porque nos estados, em vários municípios, você já tinha iniciativas locais para tentar dar conta de questões de saúde mental, principalmente das crianças e adolescentes com quadros mais graves que exigiam atendimento mais intensivo. Então, no relatório da terceira Conferência de Saúde Mental, a gente já encontra a proposta de uma rede de atenção integral, territorial, multiprofissional, para dar acesso e prioridade aos casos mais complexos, mais graves, e onde o CAPS infantil aparece como o principal dispositivo. Um outro ponto que é extremamente importante é a ênfase de que as políticas de saúde mental para a criança e adolescência, pela própria característica do campo, elas devem ser intersetoriais, ou seja, elas devem envolver não apenas a saúde mental, outras áreas da saúde, educação, área dos direitos, assistência social, não vou citar todas aqui, mas é assim que a gente consegue oferecer cuidado em saúde mental de criança e adolescente numa intensidade ainda maior do que a gente precisa. Assim, a intersetorialidade é alguma coisa necessária não apenas no campo da infância, mas no campo da infância e adolescência é ainda mais radical. Pois bem, a terceira conferência foi no mesmo ano da promulgação da lei da reforma psiquiátrica brasileira. Essa figura dos CAPs infantis vai, então, aparecer pela primeira vez numa portaria no ano seguinte, em 2002. Então, alguma coisa começa a acontecer, ainda de uma maneira bastante lenta, nesse campo. A gente chega, então, na última conferência, que foi em 2010, a Conferência Nacional de Saúde Mental, que já foi sob um enfoque intersetorial, não apenas em relação à criança e adolescente, mas em relação às políticas de uma maneira geral, principalmente a intersetorialidade com o campo dos direitos humanos, e nessa conferência, aí sim, você já encontra no relatório final um espaço ainda maior para o campo da saúde mental de criança e adolescência. Então, você tem esse tópico, saúde mental na infância, adolescência e juventude, uma agenda prioritária para atenção integral e intersetorialidade. Esses relatórios, pelo menos os 2 últimos, mas eu acho que os 2 primeiros também, vocês fazem uma busca na internet, vocês acham facilmente, e onde há uma pauta extensa em relação à saúde mental nessa faixa etária, Desde a ampliação do acesso, a questão álcool e drogas, as questões de crianças e adolescentes vivendo em instituição, as questões de promoção e prevenção de saúde, ações intersetoriais com atenção básica, campo materno-infantil, educação, espaços colegiados de decisão, a consolidação dos CAPs infantis, isso tudo estava lá como propostas para que o campo pudesse avançar a partir daquele momento. Então, o que a gente pode dizer hoje, e que caracteriza
o momento atual em comparação com o final do século passado é que existe, de fato, uma consciência maior e uma visibilidade maior em relação às questões envolvendo a saúde mental de crianças e adolescentes, não apenas no campo da política pública, na sociedade de uma maneira geral. Há um reconhecimento, né, pela própria Organização Mundial de Saúde, que problemas de saúde mental na infância e adolescência são comuns. Eles podem ter impactos negativos, causar limitação e sofrimento para a criança e para a sua família. Eles podem, ou não, né, algumas vezes eles podem atingir a vida adulta, e eles são potencialmente tratáveis, né? Claro que a gente não está falando aqui de cura, isso é uma outra discussão no campo da saúde mental, mas a gente sabe como cuidar da maior parte desses quadros, desde os mais leves até os mais graves. A gente começa a ter, então, estatísticas, né, um pouco mais confiáveis, embora ainda haja divergências importantes, seja por causa da metodologia, seja por causa de fatores, né, interculturais, mas, de qualquer maneira, a OMS estima que os quadros infantis no campo da saúde mental ficariam aí entre 10% a 20% da população. Geralmente, os estudos internacionais, a mediana fica em torno de 12%. Né? No Brasil, um estudo que eu cito aqui embaixo pegou uma faixa muito parecida com a faixa da OMS. É claro que isso inclui tudo, desde quadros bem mais leves e mais transitórios, né, até quadros mais graves, que geralmente os quadros que demandam, as situações que demandam o cuidado mais intensivo, geralmente se situa aí em torno de 3% a 5% da população infantil. Né? São quadros de psicose na adolescência, de transtornos do humor, de autismo, enfim, né, dentro desse grupo de casos mais graves. Essas taxas, elas tendem a aumentar à medida que a idade aumenta, né? Então é menos comum numa faixa etária pré-escolar, vai se tornando um pouco mais comum em direção à adolescência. E há também, né, ao lado das evidências em torno da prevalência desses quadros, evidências também das lacunas, né? A literatura internacional chama de mental health gap, é essa sigla que eu coloquei aí, das lacunas entre as necessidades de tratamento da população e os serviços que são ofertados, principalmente em países de baixa e média renda, mas há também essa discussão em países de alta renda, inclusive, que têm sistemas de saúde mais desenvolvidos. Então, qual é a questão principal? A questão principal é como é que a gente pode cuidar de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes, né? Já que a gente reconhece hoje que criança pode sofrer sim, e isso pode trazer limitação sim. Como é que a gente pode cuidar de uma maneira integral, né, na comunidade onde a criança, no território onde a criança vive, evitando, de um lado, negligenciar a identificação e o tratamento dos quadros que a criança pode apresentar, mas, de outro lado, também evitando a medicalização de problemas sociais, de problemas escolares e problemas familiares. Toda essa preocupação, que imagino que vocês acompanhem também, a respeito da disseminação de uma série de diagnósticos como transtorno de déficit de atenção, transtorno de oposição desafiante, transtorno bipolar infantil, transtorno disruptivo de desregulação de humor e junto com isso, né, da disseminação também do uso de psicofármacos. Então, é essa a questão que eu acho que é importante, que a gente precisa, ou seja, né, uma certa dialética, a gente não vai responder essa questão de uma maneira definitiva, é importante que essa questão esteja nos movendo à medida, né, nós que estamos envolvidos com o campo da saúde mental de criança e adolescência. Bem, a gente vai falar dos desafios do campo, né? Os desafios são enormes, são inúmeros. Eu vou me situar em duas áreas. A primeira área na questão do acesso, já que é isso que a Organização Mundial de Saúde aponta, né? Olha, parte da população infanto-juvenil, de sua família, não tem acesso a serviços de saúde adequados, né, ao cuidado
em saúde mental que elas merecem. Às vezes, há cuidado nenhum, né? Às vezes, a gente se preocupa, com razão, em relação à questão do excesso do uso de psicofármacos, mas há locais, né, onde não tem acesso nem a psicofármaco, nem a qualquer outro tipo de cuidado. Então, um dos desafios, né, enfim, já é um desafio há algum tempo e vai continuar sendo um desafio, é em relação à questão do acesso, né, acesso a uma avaliação, acesso a um tratamento, se for necessário, né. Esse acesso ele vai ser, né, ele pode ser garantido, de um lado, com expansão e fortalecimento da rede de CAPs infantis, né? A gente sabe, aqui tem as estatísticas, os números que foram produzidos até 2016, né? E não é à toa que foi até 2016, porque é um momento onde a gente tem uma ruptura institucional grave no país, atingindo, inclusive, principalmente, né, a gestão pública e a gestão de saúde também. Mas vocês veem, né, o número de CAPs se vem aumentando, mas ele ainda não chega a 10% do número de CAPs total, né? Nessa coluna do lado, o número de CAPs total, no meio, CAPSI. Esse número hoje é um pouco maior, ele deve se situar em torno de 250 ou até um pouco mais, mas ainda é bastante insuficiente, mais do que isso, né? A gente sabe quantos desses serviços vêm funcionando de maneira inadequada, seja pelas instalações físicas, seja pela redução da equipe, né? Muitas vezes funcionando de uma maneira mais ambulatorizada, né? No sentido mais negativo de ambulatorização, ou seja, de consultas marcadas em meses e muitas vezes priorizando o atendimento psiquiátrico e o fornecimento de medicação, quando os CAPSI, a proposta original não é essa, claro que isso faz parte também, né, mas a proposta é de um cuidado integral, a gente fala de atenção psicossocial, exatamente para ter um cuidado abrangente e integral à saúde mental das crianças e das famílias, das crianças e adolescentes também. Então, um dos desafios do campo, sem dúvida nenhuma, é esse, né? Ainda dentro da questão do acesso, o outro ponto é uma articulação efetiva com a atenção primária ou atenção básica, né, como aqui no Brasil se costumou chamar mais, mas no resto do mundo se fala mais em atenção primária ou estratégia de saúde da família. A gente já tem hoje, né, experiências importantes em vários locais, em vários territórios, em várias comunidades a respeito da inserção da saúde mental no campo da atenção primária, mas em relação à saúde mental de criança e adolescente, a gente tem ainda muito pouco, né? Eu coloquei aqui, só para ilustrar, alguns artigos, né, desse campo, para mostrar, então, que há alguma produção, mas aí ela é ainda pequena em relação ao tamanho desse desafio de poder, principalmente, né, aquelas situações que são consideradas mais leves, mais transitórias, onde, às vezes, o próprio manejo da família, né, a intervenção na família ou na escola, muitas vezes até tem mais eficácia do que o tratamento numa concepção mais tradicional da criança, né? Então, tudo isso deve ser feito no contexto da atenção primária, né, pela própria atenção primária, ou atenção primária na sua relação com o CAPSI daquele território, o CAPSI servindo como matriciador, né, daquele serviço. Então, está aí outro ponto onde a gente precisa, é um desafio, e onde a gente precisa avançar. Além da questão do acesso, uma outra questão que eu queria enfatizar, porque acho que, de fato, é fundamental, como eu estava dizendo já, desde a terceira e quarta conferências de saúde mental, né? Isso é uma marca radical do campo da saúde mental da infância e adolescência, do campo da infância e adolescência de uma maneira geral. Às vezes a gente costuma brincar dizendo que a criança ela é um ser intersetorial, né? Porque pouco depois que ela nasce, ela já vai, né, a partir da família, para as crianças que têm família, ela já começa, né, a ser, de alguma maneira, aí, alvo
de ações do campo da educação, do campo da saúde materno-infantil, né? Se for preciso, do campo da assistência social, conselhos tutelares, etc. Então, para a gente poder fazer que o campo e o cuidado em saúde mental de criança e adolescente avance, né, no sentido do tratamento, mas também no sentido da promoção de saúde, a gente nunca pode perder de vista essa dimensão. A gente precisa, né, de fato, dar conta da intersetorialidade. Você tem várias maneiras de fazer isso, é claro que, né, a gente vai fazendo serviços, vão fazendo isso na medida do possível no cotidiano. Há experiências muito interessantes de fóruns interinstitucionais de saúde mental de criança e adolescente, em vários estados, em vários municípios. No governo federal, atualmente, né, tá inativo, a gente vai chegar nesse ponto. Ou seja, a possibilidade de estar definindo políticas e ações para crianças e adolescentes, interagindo de maneira radicalmente intersetorial, embora, né, para as crianças com questões ligadas à saúde mental, o eixo vai ser dado pelo nosso campo, pelo campo da atenção psicossocial. Ainda no campo da intersetorialidade, tem 2 pontos que eu resolvi destacar dentre vários, né? Um é a ampliação da discussão com o campo, a área de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes cumprindo medida socioeducativa, principalmente em regime fechado. Já há também iniciativas nesse sentido, mas também muito iniciais, muito tímidas, né? Esse não é um sistema, é um sistema mais fechado. Então, está aí um outro desafio, a possibilidade, se a gente, de fato, quer fazer diferença no cuidado desses adolescentes cumprindo medida socioeducativa, a gente tem que intensificar a discussão com o SINASE, né, o Sistema de Medidas em relação ao cuidado do adolescente. A gente não cuidar sozinho dessas crianças, desses adolescentes, né? Muitas vezes o cuidado, as iniciativas que têm mais que têm efetividade na vida dessas crianças vêm de outras áreas, mas claro, a gente chega junto também, ou precisa chegar junto, aí um tipo de tema que, dependendo da intensidade da questão, pode ser cuidado. Não sei isso, mais estruturado um CAPS infantil, ou na própria atenção básica, desde que a atenção básica esteja, né, sendo acompanhada, matriciada, e esteja também consciente de que isso é mandato da atenção básica ou da atenção primária também. Tá? Pois bem, mas aí a gente chega, vou pegar aí os últimos 10 minutos para a gente poder conversar. O problema é o momento, ou seja, a gente já tinha esses desafios colocados, né, já desde o início do século, a gente tem hoje um cenário ainda mais adverso, né? De um lado, a gente tem um movimento franco de contra-reforma psiquiátrica, ou seja, de desconstrução e de destruição de tudo que foi, com todas as limitações que a gente, né, sabe no cotidiano dos serviços e da rede, o quanto essa rede ainda é insuficiente, né? Mas toda a direção da política, que há muitos anos vinha sendo dado, né, pela Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, alinhado ao campo da reforma psiquiátrica, desde o início dos anos 90, isso foi rompido a partir, como eu falei, né, da grave crise institucional que o país começou a viver a partir de 2016, com a chegada no poder de grupos com muito pouco apreço à democracia, muito pouco apreço à construção de um estado de bem-estar social que priorize, né, quem precisa mais. E isso já começou a aparecer no início
do mandato do atual governo, né? Logo em fevereiro de 2019 apareceu uma nota técnica, vocês devem ter acompanhado, depois essa nota técnica saiu do ar, né? Onde que pretendia mudar toda a direção antimanicomial da política de saúde mental. O campo, as questões da infância e adolescência não eram as questões principais, mas é curioso, porque o único tema, né, vocês estão vendo aqui uma matéria dizendo saúde mental em risco, texto do Ministério da Saúde prega eletrochoque, internação de criança em hospital psiquiátrico, porque essa nota técnica, o único ponto onde ela citava criança era para falar da garantia da internação da criança e do adolescente em hospital psiquiátrico, né, como se isso fosse a prioridade da nova gestão, que passou, então, a resgatar o mais atrasado ideário manicomial que a gente já teve aqui no país, né? Bem, mais recentemente, ainda dentro desse movimento de contra-reforma, vocês devem também ter acompanhado isso, mas no finalzinho do ano passado, o que passou a ser chamado do revogaço, né? Ou seja, uma intenção do governo e do Ministério da Saúde de revogar uma série de portarias que davam sustentação, né, normativa às iniciativas dentro das políticas de atenção psicossocial, inclusive no campo, né, da moradia assistida, das residências terapêuticas, ou seja, a importância que esse tipo de política que seja feita pelo campo da saúde mental. O Ministério da Saúde, em conluio com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que nos últimos anos se tornou ainda mais reacionária e conservadora do que já era, né? Tentou impor essa agenda ao país. De novo, o campo da infância aparece pouco, né? Os pontos mais importantes são outros, mas está aqui, olha, acho que o único momento onde a criança aparece é para revogar a composição do Fórum Nacional sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, já que é um governo eminentemente antidemocrático, então ele tenta esvaziar ou destruir essas instituições colegiadas de definição de política pública. Isso não aconteceu só no campo da saúde mental, aconteceu em várias outras, né, áreas. Pois bem, né, uma outra questão, eu estava falando de matriciamento, né, e por que eu não falei do NASF, do Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que tem essa tarefa, né, de matriciar em várias áreas, de auxiliar a atenção primária, inclusive com as questões de saúde mental. Mais uma vez, isso no ano passado também, uma nota técnica desobrigou o gestor municipal a a vincular a atenção básica a um NASF. O gestor municipal pode escolher ter NASF ou não ter NASF. Então, foi uma outra medida, um outro impacto importante desse grupo que está no poder. E, mais especificamente, no campo da infância e adolescência, a iniciativa de inclusão das crianças e adolescentes, né, por uma resolução do Conselho Nacional de Álcool e Drogas, de receber crianças e adolescentes, principalmente nesse caso, adolescentes, né, em comunidades terapêuticas. Ora, a gente sabe que a questão do uso e do abuso de álcool e drogas muitas vezes é dramática mesmo, né, na adolescência. E aqui vocês estão vendo, né, vários documentos protestando, se contrapondo ao acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. E a gente sabe também, né, um relatório da Inspeção Nacional de Comunidade Terapêutica em 2017 mostrou que são instituições onde é comum privação de liberdade, trabalho forçado, violação à liberdade religiosa, à diversidade sexual, uso de castigos, né? Ou seja, não são locais onde adolescentes
devem estar para se recuperar. Pois bem, como se não bastasse, né, toda essa tempestade brasileira, vem ainda uma tempestade mundial, que é a pandemia da Covid-19, né, tornando, então, os desafios ainda, como eu estava falando, ainda muito maiores. E a pandemia, no caso da infância, ela tem, né, no campo da saúde mental de criança e adolescente, ela tem um duplo impacto, né? Primeiro, o impacto na própria saúde mental da criança e do adolescente, né? As crianças e adolescentes estão entre aqueles grupos etários que são mais vulneráveis, não à infecção pelo coronavírus, mas aos efeitos psicossociais, seja da pandemia, seja pelas medidas de distanciamento físico, fechamento de escolas, né, impossibilidade de circulação que foi necessário se impor. É claro que nisso também há o atravessamento de outros fatores, né? Ou seja, dentro desse grupo vulnerável, há grupos ainda mais vulneráveis, né? Principalmente crianças deficientes, com doenças crônicas, migrantes que vivem em situações de precariedade social, que vivem, né, em situações de violência doméstica, que se intensificaram também nesse período de reclusão em casa, variáveis raciais ou de cor da pele, que também fazem diferença. Nem todos são tão vulneráveis quanto os outros. E isso coloca também um debate importante de como é que a gente entende essas formas de sofrimento infanto-juvenil que ficaram mais intensas na pandemia. É mais transtorno mental ou são reações normais que qualquer criança teria frente a uma situação tão anormal, ou são formas de sofrimento social? Bem, isso é um debate, possivelmente, né? Um pouco de cada coisa, dependendo da criança, dependendo do adolescente. O impacto, então, foi não só na saúde mental da criança e adolescente, mas também na rede de saúde mental infanto-juvenil. A tendência é que o impacto da Covid, das medidas para controle sanitário, elas sejam maiores em áreas e em serviços que ainda estão em processo de consolidação, como é o campo da saúde mental de criança e adolescência. Então, o que eu coloquei aqui para vocês é uma notícia do site da OMS, está em inglês, é o site internacional, de outubro do ano passado, né? Onde o que eles estão dizendo é que um estudo feito em 130 países encontrou vários problemas, né, várias interrupções de cuidado às pessoas assistidas pelos serviços de saúde mental. E aqui eu sublinhei, né, a maior parte, né, dessas interrupções de cuidado a pessoas vulneráveis acontece em relação à faixa etária de criança e adolescência. Aqui no Brasil, a gente, né, viveu e ainda vive esse dilema, né? Coloquei aqui também algumas matérias da imprensa desde o início da pandemia a respeito, né, da questão do funcionamento dos serviços, né, aqui vários CREAS, CRAs, mas também os CAPS e CAPSI, os CAPSI tentando criar estratégias de atendimento à distância, né, de atendimento online, mas nem toda família tem acesso a isso, né? Então, as iniciativas para tentar fazer com que o serviço continuasse ativo, vivo, né? Acolhesse o mal-estar que se intensificou no período de pandemia. Bem, então, para terminar, eu acho que já ficou claro, né, que há muitos desafios macropolíticos, além daqueles que já haviam, hoje desafios ligados à pandemia e às consequências psicossociais da pandemia, mas também, né, as políticas federais extremamente adversas aos princípios do cuidado e liberdade, do respeito aos direitos humanos, da construção coletiva e participativa da saúde mental pública, ou seja, tudo isso, né, esse certo pacto público que foi feito em torno dos princípios básicos do cuidado em liberdade de criança e adolescente, de adulto também, tudo isso, né, a partir desse governo de caráter fascista e antidemocrático, tudo isso, né, fica
em suspenso, fica sob risco, mas também desafios micropolíticos, né? Exatamente, como eu estava dizendo, essas dificuldades que são maiores em alguns locais e menores em outros, de garantir acesso, de garantir cuidado integral, né? Num cenário de muita limitação orçamentária, precarização dos vínculos, né, de trabalho e, muitas vezes, não menos importante, adoecimento dos próprios trabalhadores, né? Isso né, um fato que a gente tem que estar lidando, não só com aquelas pessoas que trabalham diretamente com o cuidado da Covid, mas, de uma maneira geral, para os profissionais que estão cuidando das pessoas em sofrimento psíquico intensificado num contexto de pandemia e de distanciamento físico e todas as outras consequências mentais disso. Bem, obrigado. Propaganda do nosso livro de saúde mental da criança e adolescente da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Muito bem, ficamos por aqui. Vou interromper o compartilhamento para a gente poder ter aí uns 20 minutinhos para conversar. Perfeito, professor Rosano. A gente já tem algumas perguntas enviadas e começando esse bate-papo, eu estava lendo até uma pesquisa de 2009 que mostrava que na Holanda, de cada 3 crianças, uma era diagnosticada com TDAH e outras questões. Nos Estados Unidos, esse índice chega a 11%. Então, como você vê a questão do diagnóstico e a questão também da medicação cada vez maior nesse público? Você também vê isso como um desafio? Como que a gente pode lidar nisso? E você vê que com a questão da pandemia, isso tende a crescer, principalmente o pode ser um desafio ainda maior do que esse número que a gente está relatando, que é de anterior, de 2009, 2010, você tem isso. Uhum. Não, pois é, então são várias questões, uma dentro da outra, né? É claro, como eu coloquei lá já no início, né? Essa questão do debate sobre a expansão de diagnósticos e, junto com eles, né, a expansão de psicofármacos, ou às vezes é inverso, né? Você tem a expansão dos psicofármacos e tem que ter um diagnóstico correndo atrás para justificar o uso do psicofármaco. Mas, enfim, independente da ordem dos fatores, a questão se coloca, né? Como eu comentei no início, todo o nosso desafio é exatamente esse. Eu acho que a crítica à medicalização ou à psicologização, né, e outros excessos de especialismo no cuidado às questões de criança, a gente teve isso, né? Isso é uma característica do século XX, exatamente uma série de especialistas. A partir do especialista médico, né, uma série de outros especialistas, de outras especialidades, foram se constituindo para tentar, né, de alguma maneira, manejar e controlar situações que antes eram manejadas pela própria família. Então, eu acho que o nosso desafio é isso, é manter acesa essa crítica à questão da medicalização e da patologização, né? Mas sem esquecer que existem crianças e adolescentes que necessitam de cuidado. Esse cuidado, muitas vezes, não necessita, não é obrigatório ter um diagnóstico ou tem que ser feito com psicofármaco, né? Mas isso faz parte, quando a gente fala de um plano terapêutico individual, isso, né, o medicamento pode ou não fazer parte. Agora, o Pablo estava falando no início, né, dos dados a respeito do diagnóstico e do uso também de psicofármacos, o quanto isso está se expandindo, né, e em boa parte tem um gráfico que eu costumo mostrar, mas para a apresentação de hoje, para não ficar coisa demais, eu acabei não incluindo, né, que mostra, de fato, né, a curva de ascensão de prescrição, aí mais especificamente do metilfenidato, né, a Ritalina ou Concerta, o remédio usado quando o diagnóstico é o TDAH,
E o quanto isso é mais intenso em alguns países do que outros, mas é um fenômeno, na maior parte mundial, está presente em todos os países, embora tenha, né, tem uma coisa que eu percebi, aí vocês perguntaram sobre a questão da pandemia. Pois é, o contexto da pandemia, ele, né, leva a mais, isso é uma coisa que a gente tem percebido, né, tem uma série de manifestações de sofrimento por parte das crianças, que vão desde medo, tédio, excesso de uso, né, de eletrônicos, tempo excessivo na rede social. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aí a partir da minha prática, da minha clínica, acho que outras pessoas também que atendem, que fazem clínica, vão corroborar isso, né? Os encaminhamentos vindos da escola, né, que são a maior parte dos encaminhamentos quando a questão é hiperatividade e déficit de atenção, basicamente quase desapareceram, pelo menos é uma percepção, né, que eu tenho. Por quê? Porque a criança não está lá dentro da sala de aula, a criança está, né, pelo menos desse ano que passou, a maior parte do ano, a criança está em casa, né? Então, aumentaram as queixas dos pais, diminuíram os encaminhamentos da criança. E, por outro lado, as queixas de dificuldade de atenção nas aulas online deixaram de ser privilégio daqueles que têm um diagnóstico formal de TDAH. Todas as crianças e adolescentes que eu atendo, por quaisquer outros motivos, ou mesmo as que eu conheço, não, né, fora da clínica, a queixa é geral. Nesse caso, viramos todos desatentos na pandemia de Covid pelo tempo que as telas estão nos exigindo. Só para finalizar, o pós, né, a gente ainda não sabe muito bem o que vai vir no pós-pandemia. A gente tem algumas informações baseadas em epidemias passadas, né, mas foram coisas muito mais localizadas. O mais provável é que, de fato, né, aumente aí a demanda por cuidado em saúde mental, mas esse cuidado pode ser um cuidado mais ou menos medicalizado, dependendo da abordagem que a gente der. E é por isso que é importante que a gente tenha serviços de saúde infanto-juvenis que estejam potentes, né, que possam acolher o sofrimento dessas crianças e adolescentes de formas não medicalizantes e não patologizantes, mesmo que algum diagnóstico esteja incluído, mesmo que o psicofármaco seja necessário. Vamos lá. Ótimo. A próxima pergunta da Elaine Santana, uma boa pergunta, mas complexa, fico pensando em todos os ventos contrários ao cuidado psicossocial na infância e a necessidade de apoio do controle social para fortalecer essas ações. Como você pensaria em estratégias para isso? Tá. Não, pois é, né? Esse é um ponto que eu falei rapidamente, né? Quando eu estava dizendo que a gente está vivendo um momento onde há uma iniciativa deliberada, não é, né? Não é por acaso e também nem é teoria da conspiração, não. É uma iniciativa deliberada de destruir ou de descaracterizar os fóruns públicos, né? Exatamente os fóruns onde o controle social pode acompanhar as políticas. Olha só, a gente tem que, né, em algum momento a gente vai, né, reconstruir isso que está sendo, né, tá sendo destruído, não vai ser fácil, né? Os Estados Unidos estão começando a fazer isso agora, a gente vai ter esse momento de fazer isso também. Mas até lá, né, a gente não sabe exatamente quando, a gente precisa aproveitar os espaços que ainda restam, né? Então, tem alguns espaços de controle social, como os conselhos de direitos da criança e adolescente, os conselhos de saúde, né? Que eles não, até porque eles têm, né, eles são mais sólidos do ponto de vista da legislação, ou até são previstos na Constituição, né, são instituições, são conselhos, são instâncias do controle social que são mais robustas, né, que conseguem fazer mais frente a essas iniciativas. E eu acho que é possível também utilizar alguns conselhos profissionais, né, como conselhos regionais e Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, no campo médico, a gente não pode contar
né, com esse recurso, com essa instância, mas há também essa possibilidade de estar usando em nível, não só a nível nacional, mas em nível local também, os conselhos como parceiros nessa tentativa de garantir que né, esse mínimo estado de bem-estar social que precariamente o país conseguiu construir, né, e que no nosso campo isso se reflete na construção dessa rede de atenção psicossocial, essa construção ainda incompleta da RAPS infantil, que isso possa ser preservado dessa tempestade, né, desse pesadelo que a gente está vivendo nos últimos anos. Ótima colocação. E a Samira também faz uma ótima pergunta e também é recorrente nas lives e no congresso, é a respeito dos pequenos municípios, como você mostrou, nos CAPs, já tem pouco, um CAPSI é menos ainda, em pequenos municípios, então você nem fala. Então ela que, se eu não me engano, ela falou é de Breves, no Pará. Ela fala como oferecer atendimento a crianças e adolescentes em município onde não existe CAPSI. E agora, na pandemia, tivemos 4 casos de suicídio de adolescente no município. Então, esse também é outro tema, acho que outro desafio que a gente pode colocar, que seria, acho que, pequenos municípios, atendimento e casos de suicídio. Acho que... Pois é. E a Samira, não é, que fez a pergunta, né? Não, e às vezes é preciso tragédias como essa, né? De 4 suicídios, né? Não sei se são especificamente de pessoas jovens ou não, mas não importa, né? 4 suicídios, né? Num município pequeno, para que os agentes públicos acordem, né? Da pasmaceira e consigam fazer alguma coisa. Olha só, existem, né? Eu sou originalmente, né, eu nasci também num pequeno município, Carangola, não sei se tem alguém assistindo aí lá da minha terra. Carangola, Minas Gerais, tem 34 mil habitantes e então, né, um município pequeno, e há um CAPS infantil, que é essa forma de CAPS infantil por consórcio, né? Ele atende a região toda. É claro que há um debate se esse tipo de serviço, com esse tipo de configuração, né, ou seja, atendendo gente que mora a sei lá quantos quilômetros, né, do serviço, se de fato se configura como um CAPS ou se acaba tendo um funcionamento mais ambulatorial. Mas nesse momento agora, isso não importa tanto, a gente tem que usar o que é possível. Então, só para te dizer que não é impossível que pequenos municípios se unam para fazer um CAPSI. Eu sei, né, que as distâncias da região norte são muito maiores que as distâncias, né, de Carangola para a cidade do lado. Eu nesse né, no caso que você tá lidando, eu acho que vale a pena a gente colocar em prática isso que eu estava falando no slide, que às vezes aparece uma coisa muito, né, teórica, acadêmica ou de discurso de gestor público, que é essa questão da intersetorialidade. Muitas vezes vocês não vão, mesmo que dê para ter um CAPSI regional aí algum dia, vocês não podem ficar esperando, né, que isso aconteça, até porque é isso, né, todo incentivo que o Ministério da Saúde, até 4, 5 anos atrás, dava para a instalação desses serviços, já não tá dando mais, isso deixou de ser prioridade no governo atual. Então, acho que é radicalizar a intersetorialidade. O que isso quer dizer na prática? Envolver todas as pessoas do município que têm a criança como alvo de cuidado. Isso implica né, o pessoal da educação, se há CRAs, né, ou CREAS, o pessoal, se tem conselho tutelar, e no campo da saúde, especificamente, as equipes da estratégia de saúde da família, se elas existem. Né, é preciso, e aí, ligando com a questão anterior, se isso for possível de ser feito junto com o controle social, né, ou seja, junto com o Conselho Municipal de Saúde, né, enfim, convocando o Conselho a cumprir o mandato constitucional e previsto na lei do SUS, acho que isso é mais um instrumento importante de pressão. Mas eu sei que não é aquilo,
o panorama, né, dos pequenos municípios é muito diferente do que a gente vê, a gente que vive em cidades, em grandes metrópoles como eu aqui no Rio de Janeiro. A Érica e a Shirley falaram que conhece Carangola. Então tá bom. Tá no É, mapa, então. viu que existe. Oi? E viu que existe Carangola, o pessoal já... Não, pois é, não, tá lá no mapa. A gente já encaminhando para o final, uma questão também quando a gente fala somente jovens, mas isso está indo para cada vez diminuindo a faixa etária, é a questão da internet e das redes sociais. E o que isso se discute, o que afeta e que ponto afeta a questão de saúde mental e como que o profissional, e não só os profissionais, mas os pais lidam em relação a isso. Você vê isso já no futuro próximo e já na atualidade, no presente, isso não é um desafio quando a gente fala de saúde mental e infanto-juvenil? Já, não, sem dúvida nenhuma, Pablo, isso já, né, já era tá aí foi bom você ter tocado nesse assunto, tá aí um bom exemplo de uma questão que a gente já estava tendo que lidar com isso antes, né? O contexto da pandemia radicalizou, né, e intensificou, porque, né, a partir de um determinado momento, se a gente se preocupava, né, que aquela criança ou aquele adolescente ou aquele jovem, ele chegava em casa da escola, ia direto, né, e ficava o dia inteiro em rede social, agora esse jovem não chega da escola, quer dizer, esse ano, né, pode ser que as coisas, vamos ver como é que as coisas vão, esse é outro ponto de discussão, reabertura de escola, né, mas até então, esse adolescente não chega mais da escola em casa, ele está em casa o dia inteiro. E aí, assim, tem sido muito, e isso eu tenho acompanhado também, né, no cotidiano da clínica, o quanto tem sido difícil para os pais, né, manejarem isso, até porque, né, os próprios pais, muitas vezes, também estão na mesma situação, seja por trabalho, ou seja também, né, vamos aqui entre nós, essa adição à internet não é, né, como você mesmo sugeriu, não é exclusividade de criança e adolescente, né, todos nós adultos, ou pelo menos boa parte de nós, também temos esse tipo, somos fisgados cada vez mais pelas redes sociais. As redes sociais se aprimoram, né? Quem viu aí o documentário Dilema das Redes, viu quanto a tarefa, o trabalho, né, dessas redes é ver como é que eles podem capturar mais um pouquinho da nossa atenção. Então, assim, isso é um desafio. É curioso que a nova classificação, voltando a falar da questão dos diagnósticos, né? A nova classificação da Organização Mundial de Saúde, a CID-11, ela inclui o que em inglês, ainda não tem uma versão em português, então em inglês chama Gaming Disorder, né, que é exatamente essa questão de um uso do padrão de dependência da internet. Agora, a gente está também, aí no contexto, isso já antes da pandemia, né? No contexto da pandemia, a gente está aprendendo a renegociar com as crianças e os adolescentes, né, o tempo, enfim, o tempo mínimo, mas também o tempo máximo de dedicação às redes sociais, né, o tempo de permanência online. É claro que a gente sabe, né, que se por um lado, para alguns jovens muito, né, a gente pensa, por exemplo, em jovens autistas, muitas vezes a rede social foi um ganho, né, a possibilidade de ter interação social que não precisa seguir os padrões, né, da interação face a face, mas para outros jovens o efeito foi exatamente o contrário, né, diminuiu a exposição a situações, né, de vida, né, ao ar livre, fora de casa, e aumentou o tempo de uso, né, de interação quase que exclusivo na internet. Ou seja, né, eu sei que nosso tempo já está acabando, isso é uma questão que a gente vai precisar aprender a lidar com isso, vai ser um dos principais, vai ser um dos principais temas da pauta de saúde mental de crianças e adolescentes. Claro, tem um recorte de classe, né, principalmente crianças e adolescentes de classe média, mas, claro, isso está chegando também às outras estratos sociais.
Obrigado, professor Rosana. Assim, Nada. a gente, depois dessa pergunta, a gente vai encerrando. Agradecer muito a presença do senhor pelo aceite do convite. E quem não ficou com vontade, quem não pôde assistir, vai assistir depois. É importante o professor Rosano, junto com outros profissionais, pesquisadores, vão palestrar no Congresso Saúde Mental Infantil Juvenil. Então, a gente tem várias pessoas que estão participando, que estão inscritos no Congresso. Quem não se inscreveu, acho que essa é uma ótima oportunidade. E também a gente vai enviar novamente o link do livro do professor Rosano, que ele fez, e está até em promoção esse livro na Amazon. Nem sabia. R$100, agora está R$48. Então, acho que também... Aproveita, então. Obrigado, professor Rosano, se quiser. Eu que agradeço, foi ótimo. Encontro vocês todos no Congresso, mês que vem. Obrigado, gente. Assim a gente encerra essa live. Noite, até pessoal. A próxima quarta-feira, às 7 da noite, a gente tem outra live. Então, todas as quarta-feiras, a gente vai ter uma live sobre temas diferentes, sobre a saúde mental e sempre com esse aspecto de discutir boas práticas e novas abordagens. Tchau, uma boa noite a todos. Tchau, boa noite.